Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão os Zelotas e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham de suas casas. No Evangelho de hoje, nós acabamos de ouvir Jesus que chama os 12 apóstolos. Jesus chama e prepara os 12 apóstolos para que eles, sendo o fundamento da igreja, continuem a ação salvadora de Jesus: curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar quem precisa ser purificado, expulsar os demônios e estar presente na vida daqueles que mais precisam. Esta foi a missão de Jesus, e Jesus transmitiu esta missão para os apóstolos, que são o fundamento da igreja. A igreja foi fundada sobre os apóstolos. Então, a igreja, neste tempo, é a continuadora da ação de Jesus. Ao olharmos para a igreja, devemos enxergar na igreja a figura de Jesus, que continua curando os doentes, que continua ressuscitando, que continua purificando, expulsando os demônios. A igreja que continua como Jesus, ao lado dos pobres e cuidando dos pobres. Ao olhar para a igreja, preciso enxergar a missão e a ação de Jesus. Pois bem, quem é a igreja? A igreja somos nós, corpo místico de Cristo. Isso então significa dizer que a missão que Jesus deixou para a igreja se torna eficaz e concreta na medida em que cada membro da igreja continua a ação de Jesus. A mesma ação de Jesus, de anunciar que o reino de Deus está próximo, de curar, de ressuscitar, de purificar e de expulsar os demônios. Cada um de nós, a partir do nosso batismo, nos tornamos membros da igreja, nos tornamos a igreja, e por isso temos este dom e esta responsabilidade de continuar a ação de Jesus. Como igreja, nos seus organismos, nas suas pastorais, na vida da igreja, porém, cada um de nós individualmente é chamado a continuar esta missão de Jesus, de ser presença para quem mais precisa. É evidente que também nós precisamos ser cuidados, também nós precisamos de alguém que nos anuncie.
Também nós precisamos de alguém que nos cure, que nos ajude a expulsar aquilo de mal que está na nossa vida. Nós precisamos ser cuidados. E somos, porque a igreja está conosco, caminha ao nosso lado e sempre vai nos estender a mão, principalmente através dos sacramentos, nos momentos mais importantes da nossa vida. Mas não nos esqueçamos que, além de sermos cuidados pela igreja e por aquilo que a igreja nos oferece, cada um de nós é chamado a ser continuador da obra e da missão de Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse domingo em que nós nos reunimos em torno desta palavra que fortalece a nossa vida e que nos ensina, em torno da Eucaristia que daqui a pouco vamos comer, nós queremos pedir a graça, em primeiro lugar, de que quando formos e quando precisarmos ser cuidados, ou sejamos pela Igreja de Cristo. E ao mesmo tempo peçamos a graça de cada um de nós, pessoalmente, sermos estes continuadores da ação curadora de Jesus para o mundo, principalmente para aqueles que mais precisam.